Você já imaginou se deparar com uma questão deste tipo e achar que ela é super difícil e descobrir que é uma questão muito tranquila de resolver? Então vem comigo, vamos resolver essa questão aqui, você vai ver que ela é muito tranquila. Vamos lá. Olá, equipe, sejam todos bem-vindos. Agora mais uma resolução de uma questão de prova anterior, né, do concurso de soldado PM segunda classe do estado de São Paulo. Tá bom? Essa questão dizia o seguinte, ó, vem comigo. O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2 elevado à 50ª potência vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando a aproximação 2 elevado à 10ª potência, equivalente a aproximadamente 10 elevado ao cubo, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui. Aí ele deu aqui, né? 15, 16, 17, 18, 19 algarismos. Ele quer saber quantos algarismos teria essa conta, tá bom? Esses 24 petabytes, né? Um número grande, e ele quer saber a quantidade de algarismos. Dois conceitos são importantes a gente revisar aqui, tá bom? São as potências de 10 e as propriedades da potenciação, tá bom? Eu separei para você aqui, ó, algumas potências, né? E eu vou colocar 10 elevado a 1, né? A gente sabe que é 10, perfeito? É de comum acordo, né? E se a gente perceber, isso me gerou 2 algarismos, certo? Ó, 2 algarismos. Se eu for para o 10 ao quadrado, 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, né, pessoal? E 100, ele me gera quantos algarismos? 3 algarismos. O que é que você começa a entender daqui, pessoal? Que o número do expoente, ele representa quantos zeros vai ter nesse problema de algarismo, né? Então, se aqui é 2, vão ser 2 zeros. Aqui é 1, é 1 zero. Aqui é 3, né? A gente sabe que é 1000, né? 10 ao cubo é 1000, que são 3 zeros, tá bom? Então, a gente tem 4 algarismos, né? Contando os 3 zeros, mais esse 1 aqui da frente. Então, são 4 algarismos. E assim vai até o infinito, tá? 10 à quarta, a gente sabe que é 10.000, e 10.000 são 4 zeros seguidos do 1, né? Então, são 5 algarismos. Beleza? Esse é um conceito muito importante para você conseguir entender a quantidade de algarismos que vai estar envolvida nesse problema, tá certo? E outra questão importante, pessoal, ó, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, se esse 1 que está na frente dessa potência de 10, né, quando a gente resolve, ele é um elemento neutro da multiplicação. Isso é fato pra gente, tá bom? Então, se esse número estiver sendo multiplicado por qualquer outro número, aqueles números são agregados à quantidade de algarismos. Por exemplo, eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. 135 vezes 10 elevado a sexta. Opa, de cara eu já sei que são 6 zeros, certo? Só que esse 1 vezes 135 é 135. Então seriam os 6 zeros mais esses 3 algarismos do 135. Né? Então seriam 9 algarismos, tá bom? Ó, 135 seguido de 6 zeros. Né? Porque o 1 aqui, pessoal, é o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então, bom, 9 algarismos. Tranquilo de entender isso aí, né? Pega isso aqui, que isso aqui vai ajudar a gente a resolver a questão e você vai ver que é muito tranquilo. Agora vamos ver aqui as propriedades da potenciação, tá? Eu separei algumas aqui. Isso aqui é bom vocês revisarem, tá? Para a gente adiantar o processo de resolução das questões. Eu coloquei aqui como uma forma de entendimento, a gente bate um papo aqui para ficar bem entendido, tá? Ó, produto de potência de mesma base. Quando eu tenho um produto, pessoal, de potências de mesma base, a gente repete essa base e soma os expoentes, tá bom? Então, ó, 4 mais 3, 7, por isso que é 2 a sétima, tá certo? Ó, divisão de potência de mesma base. Quando eu tenho uma divisão, e eu coloquei aqui 500 à oitava dividido por 500 ao quadrado, a gente repete a base, que é o 500, e subtrai os expoentes, ou seja, 8 menos 2 dá 6, tá certo? E uma coisa importante é o seguinte, ela está em forma de divisão, também pode ser representado como uma fração, tá, pessoal? Então, ó, 500 à oitava dividido por 500 ao quadrado. Repete a base e subtrai os expoentes, certo? Beleza. Potência de potência. Pessoal, aqui tem dois casos importantes que eu quero que você não esqueça, tá? Ó, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. A potência de potência, pessoal, só acontece quando ela está no parêntese, tá bom? Nesse formato aqui. Então, quando eu estou nesse formato, eu vou repetir a base e vou multiplicar aqui os expoentes, tá certo? Que estão separados por esse parêntese, certo? Então, 2 vezes 3, 6. Agora, o caso que não tenha parênteses, pessoal, não é potência de potência, tá? É uma potência elevada a outra potência, tá certo? Então, aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo. Você sempre resolve do mais distante, tá bom, pessoal? Então, aqui, quem é a mais distante? É 2 ao cubo, né? Então, eu vou resolver esse 2 ao cubo, que dá 8, né? Então, ficaria 3 elevado à oitava, tá bom? Vê que são resultados diferentes. Então, potência de potência tem que ter o parêntese, e quando eu não tenho parênteses, a gente resolve sempre a potência mais distante. Beleza? Grava isso aí. Potência de um produto.
tá? O expoente é distribuído para cada fator do produto. Ou seja, eu tenho um número multiplicando elevado à quarta. Eu posso segregar eles, né? Posso separar em 2 à quarta vezes 3 à quarta. Isso não muda o resultado. E vice-versa, tá, pessoal? Se você encontrar um produto, né, com expoentes iguais, eu posso colocar em um único expoente e realizar o produto. Isso também acontece para divisão, como está aqui, ó, potência de uma divisão. O expoente é dividido para o numerador e denominador, né? É o mesmo entendimento. Eu tenho 4 terços elevado ao quadrado. Eu posso separar como 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Ou seja, se você se deparar com uma divisão de expoentes iguais, você pode colocar um único expoente. Tá certo? Revisa isso aqui, isso é legal, tá? Agora eu vou te passar uma dica importantíssima aqui, tá, pessoal? Ó, principais casos especiais que eu considero importante para qualquer tipo de concurso, tá? Expoente zero, né? Expoente zero gera certas dúvidas, né? Com relação de onde vem, por que acontece, né? Qualquer base, pessoal, elevado ao expoente zero, desde que a base seja diferente de zero, é igual a 1. Aí você, é mágica? Não é mágica, tá? Eu vou te explicar que isso advém da própria propriedade da potenciação, tá? Se a gente voltar lá naquela propriedade da potenciação de divisão de potências de mesma base, a gente vai ver que vai resolver esse tipo de probleminha pra gente. Ó, vou dar alguns exemplos aqui para você. Ó. Eu coloquei 52 elevado a zero, é igual a 1, por definição, né? A gente sabe que todo número com base diferente de zero, elevado a zero, é 1, tá? Aí você vai dizer assim, pô, mas explica aí por que não é mágica. É porque se eu colocar aqui, o que é o 52 elevado a zero, pessoal? Foi o resultado de uma divisão de potências de mesma base e mesmo expoente. Em algum momento do problema, a gente chegou em que o numerador era uma potência e o denominador era a mesma potência, no resultado de algum cálculo da vida aí, né? Então, beleza. Então, aplicando a propriedade da potenciação aqui, da divisão de potência de mesma base, a gente sabe, descobre o seguinte, né? Repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, 124 menos 124, isso é um outro exemplo, tá, pessoal? 124 menos 124 vai me resultar em zero, né? Só que 52 elevado a 124 é a mesma coisa que 52 elevado a 124. Então é como se eu estivesse dividindo 1 por 1, 10 por 10, 1000 por 1000, 2000 por 2000 e sempre vai dar 1. Né? Então, por definição, todo número elevado a zero, desde que a base seja diferente de zero, vai ser 1, tá? Desde que a base seja diferente de zero, pessoal. Muito cuidado. Se ela for zero, vai dar zero, né? Beleza. E outro, aqui, ó, o expoente negativo, galera. Quando você vê, cara, uma potência com expoente negativo, de cara você vai entender que esse negativo representa o inverso do número, né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas embaixo de qualquer número eu posso escrever o 1, né? Ele é elemento neutro da divisão, ou seja, se eu colocar o 1 aqui embaixo, 2 dividido por 1 dá 2, tá certo? Então, quando eu faço o inverso disso, o 1 sobe, vai para o numerador, e o 2 vira denominador, tá bom? Então, por isso que eu falo, toda vez que você enxergar o negativo, é o inverso do número. E o que acontece com o expoente? Ele fica positivo. Só isso, tá, pessoal? Bateu o olho aqui, ó, 3 elevado a menos 2. Opa, bati o olho, tem negativo, vou fazer o inverso do 3. Vai ser 1/3 elevado a 2 positivo. E se fosse uma fração aqui, eu inverter o numerador pelo denominador, só isso. Tranquilidade? Então aqui, ó, ficaria 1/3 elevado ao quadrado. Beleza? Esse é um conceito muito importante, não esquece, tá? Expoente fracionário, outra coisa também interessantíssima. Quando você avistar uma potência elevada a um expoente fracionário, isso vai se transformar numa raiz, tá bom? Ó, eu dei o exemplo aqui, ó, 4 elevado a meio, né? O que acontece aqui, galera? Eu vou transformar numa raiz em que o denominador vai ser o índice dessa raiz, vai dizer se ela é quadrada, se ela é cúbica, se ela é quarta e assim por diante. E o numerador dessa fração vai ser o expoente da base, tá? Então seria 4 elevado a 1 na raiz quadrada, porque o denominador é 2, tá certo? E a raiz quadrada de 4 é 2, né? A gente sabe disso aí. Eu coloquei aqui o 2 só para representar, mas ela não precisava aparecer. A raiz quadrada, a gente não coloca o símbolo 2 ali, tá bom? É só para você entender. Aí eu coloquei outra fração aqui, outra potência de fração aqui, ó. 2 elevado a 2/3, tá? Então o que é que a gente aprendeu? Vai virar uma raiz, e que o índice dessa raiz vai ser o denominador, então vai ser uma raiz cúbica, de 2 elevado ao expoente numerador aqui, né? Que é 2. Então 2 ao quadrado daria 4. Beleza até aí? Tranquilo, né? Vamos partir para a resolução. Olha só, então, relembrando aqui, né? O prefixo π aplicado a qualquer unidade significativa é 2 elevado a 50ª potência vezes a unidade. Sabe-se que o Google processa 24 petabytes de informação, tá? E ele nos deu uma equivalência aqui, ó. O 2 à décima é igual ou equivalente a 10 ao cubo. É para você ter essa percepção. Lembra que a gente trabalhou com as potências de 10?
Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, olha o que eu fiz aqui para você, ó. Eu peguei essa potência 2, a 50ª potência, e segreguei, utilizando a propriedade da potenciação, né, em 2 a décima. Ó, 2 a décima vezes 2 a décima vezes 2 a décima. Se eu fosse aplicar aqui a propriedade, eu ia repetir a base e somar os expoentes ia me dar 50, tá bom? Então separei por quê? Bem, pessoal, se ele me fala que 2 a décima é igual ou equivalente a 10 ao cubo, é só eu substituir aqui, né? Ó, 10 ao cubo, 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 5 vezes, né? Que é igual, idêntico ao que está em cima, né? Então agora, pessoal, eu estou com uma potência de 10. Lembra que para calcular o número de algarismos, uma potência de 10 nos ajuda? Então vamos lá, ó, vê só comigo. Então isso aqui daria 10 a 15ª potência, né? 10 elevado a 15, tá? E o que é que isso me ajuda? Eu sei que são 15 zeros, tá bom? Um elemento neutro da multiplicação e ele quer que eu faça essa multiplicação por 24 petabytes. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, o 24 vezes 10 a 15, né? 10 elevado a 15. Bom, então eu já sei que vai ser o 24 seguido de 15 zeros. Tranquilidade, ó, 24 seguido de 15 zeros. Então se eu tenho 15 zeros, eu tenho 15 algarismos. Com mais esses dois algarismos do 24, eu tenho 16 e 17 algarismos. Tá bom? Então a gente chega aqui à resolução muito tranquila. Se você ver, o que a gente fez mais foi reforçar a tua base, mas que o problema em si é muito tranquilo de resolver. Tá bom? Seria 17 algarismos a resposta, a letra C. Tá certo? Então eu espero que eu tenha te ajudado. Fique com Deus e até a próxima.